Olá, um muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo, estamos aqui de volta para a nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Logo mais, na grande maioria das igrejas tem escola dominical. Espero que você esteja aí se preparando para estar na escola junto com sua família, cultuando e oferecendo este dia ao Senhor como gratidão pelo início de uma nova semana. Hoje nós vamos estar iniciando a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, um jovem que estava pastoreando a igreja de Éfeso. Paulo está preso quando escreve essa carta e essa é provavelmente a última carta dele, porque ele menciona na carta que ele logo seria martirizado. Paulo foi morto, decapitado pelo Império Romano, por conta da fé que ele tinha em Cristo. E ele está, então, aqui dando praticamente as últimas orientações ao seu filho na fé e alguém que está cuidando de uma igreja. E o verso que eu escolhi para a nossa meditação hoje é o verso 13 e 14 do capítulo 1, que diz assim: Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. João Calvino, ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que o Evangelho é um tesouro divino, né, a ser guardado fielmente pela graça do Espírito Santo. E é isto que Paulo está desejando antes de partir deste mundo. Ele está desejando que Timóteo ele tenha esse entendimento do quão valioso é o evangelho que ele recebeu, né? O ensino que ele recebeu deste evangelho, como ele deveria preservar. Então, esses versículos que nós lemos, esses dois versículos, ele deixa claro para nós, ele trata da soberania de Deus, né? Na preservação da verdade mediante a ação do Espírito Santo. A verdade, ela não pertence ao homem. Então, este versículo deixa claro que existe uma verdade absoluta nesse mundo e Deus é soberano em preservar esta verdade. E essa verdade, ela se mantém ativa no mundo não por causa do homem. Não é porque o homem tem capacidade de criar a verdade ou de guardar a verdade. É por causa da ação do Espírito Santo. E onde nós encontramos então esta verdade, pastor? É na Constituição Federal? É na sentença de um juiz? Né? Nós encontramos essa verdade nas Escrituras. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada é o padrão de verdade a ser seguido. Não existe verdade fora do que a Bíblia diz, ou comprova ou fundamenta. Então, tudo que o ser humano ele desenvolve, ele cria, seja de leis ou qualquer outra coisa, precisa estar fundamentado nas Escrituras Sagradas. É por isso que as Escrituras Sagradas é o livro de regra de fé e prática de todo cristão. E para isso, mas qualquer pessoa consegue analisar a Bíblia dessa forma? Olha, a pessoa pode dentro da literatura, estudando a Bíblia como um livro de literatura, é possível as pessoas encontrarem ali padrões e princípios e valores que podem regular a vida dessa pessoa e até mesmo de uma nação. Agora, a verdade do Evangelho, a descoberta dessa verdade que só está em Cristo, ela só é possível através do Espírito Santo, abrindo o coração dessa pessoa para que ela entenda essa verdade que diz respeito à salvação da sua alma. Ou seja, se de um lado existe uma responsabilidade humana em ler e estudar as Escrituras, nós precisamos nos esforçar dessa forma. Do outro lado, o Espírito Santo está nos ajudando e nos auxiliando nessa parte. O certo é que você tem que ler, tem que estudar, mas depender do Espírito Santo para te dar esclarecimento. Tá? Isso nos leva a princípios, né? E o primeiro dos princípios que nós temos que entender aqui, se você é um cristão, é zelar pelo ensino das Escrituras Sagradas.
Ou seja, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, se você não zelar pelo ensino, você não vai diferenciar o que são ensinos falsos. Nós precisamos também ter a consciência que dependemos do Espírito Santo para tudo. Tudo. Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos entender a palavra de Deus. Outra coisa que Paulo deixa claro aqui é que a fé e o amor é uma marca do cristão. O fato de nós conhecermos a verdade não significa que nós vamos ser afrontosos com as pessoas ao falarmos a verdade, porque nós precisamos compreender que as pessoas estão nas trevas da ignorância e elas não compreendem a verdade como eu e você compreende. Então, se eu conheço a verdade, mas eu não tenho amor, eu vou ser um legalista, eu vou ser uma pessoa que vai viver apontando o dedo para os outros, apontando as falhas dos outros, sem me considerar uma pessoa que também falha. Então eu preciso de fé, eu preciso confiar em Deus e eu preciso ter amor na exposição dessa verdade. Eu preciso, então, que esse compromisso com a verdade, eu preciso ter um compromisso com a verdade, mesmo em um mundo corrupto, em que desafia a minha fé. Nós seremos desafiados a ficar com a verdade ou aceitar as opções que o mundo nos oferece. Então eu preciso ter esse compromisso com a verdade, ainda que eu perca alguns privilégios, ainda que eu perca talvez no meu emprego, ou ainda às vezes que eu vou sofrer algum tipo de perseguição por manter a verdade, mas vale a pena ficar com a verdade. E com isso, nós precisamos pensar nas gerações futuras. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que você, pai, está ensinando para os teus filhos? O que os teus filhos estão aprendendo da palavra de Deus? Tem uma frase que diz assim: que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Mas a pergunta correta é: que filhos que nós vamos deixar para este mundo? Porque essa geração atual que nós estamos vendo, uma geração sem compromisso, uma geração sem vontade de trabalhar, uma geração sem gosto pelas coisas de Deus, uma geração que só está em busca de prazeres imediatos, uma geração que vive de telas e mídias sociais. E a culpa não é deles. Se coloca nome, é geração Z, é geração milênio, é geração Y. Não, essa geração é o seu filho. Essas gerações são os seus filhos. Eles são do jeito que são, porque eles não têm pais dentro de casa para ensinar. E sabe o que está acontecendo? Nas escolas onde não existe critérios de valores morais, porque graças a Deus existem escolas que cuidam desses princípios morais, mas existem escolas que não. Essa semana ainda nós vimos uma escola aqui no Brasil, no Brasil, onde estavam passando filme pornográfico para crianças do ensino secundário. Que é isso? Onde é que nós estamos chegando? Onde é que nós estamos vivendo? Que geração que nós como pais estamos deixando para este mundo? E você, pastor, o que você está pregando na tua igreja? O que você está ensinando os pais a ensinarem os seus filhos na igreja? Nós precisamos parar e refletir como cristão. O nosso comportamento precisa mudar. Nós queremos mudar o ímpio, nós queremos mudar as pessoas sem Deus, mas nós como cristão não estamos mudando. Quem são os seus exemplos? Esteja atento aos falsos ensinos, conhecendo a verdade. Esteja atento. Precisa estar vigilante, o cristão precisa vigiar. Eu preciso aprender. Como que eu vou saber que aquele é um ensino falso se eu não conheço a verdade? Então, meu amigo, seja você cristão ou não cristão, e eu tenho certeza que você quer o melhor para a tua família. Eu tenho certeza que você quer o melhor para o teu filho. Então, comece a se preocupar em passar valores e princípios que glorifiquem a Deus. Preserve a fé, preserve o amor, preserve o evangelho e faça a vontade de Deus em todo o tempo. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia
cultue a Deus com sua família e nos vemos no próximo capítulo. Até lá. Amém.